Saudos irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar mais início a uma aula da nossa escola dominical, amém? Vamos iniciar orando. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, para aprender da Tua palavra, meu Pai. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, que Ele venha nos dar sabedoria, Deus, e entendimento da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa mente, meu Pai, tirando, Deus, todo o impedimento, Senhor, toda a barreira, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, repreendendo, Deus, todo o mal, meu Pai, repreendendo, Deus, toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que nós possamos crescer, meu Pai, na Tua presença, que nós possamos, Deus, ser luz aonde quer que a gente vá, levando a Tua palavra, meu Pai, levando os Teus ensinamentos, Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, todo o levante do inimigo, Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa cidade, Deus, contra o nosso país. Pedimos que o Senhor repreenda, Deus, todo o mal, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, porque nós já cremos na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, hoje, nós vamos falar a lição número 2, e o título dela é Medo, a moenda do maligno. Nós vamos fazer a leitura, dois trechos bíblicos, o primeiro que está em Salmo 55, do versículo 1 ao versículo 7 e o versículo 22, que diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E Salmo 56, versículo 3, 4, 10 ao 13. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Em Deus louvarei a Sua palavra. No Senhor louvarei a Sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Amém? A verdade prática diz assim: o texto áureo. Ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Está em Hebreus 2, versículo 14, a parte B, e o versículo 15. Então, na lição passada, nós falamos sobre ansiedade e nós vamos falar na lição de hoje sobre medo, que é algo muito parecido com a ansiedade. E nós vamos ver na lição de hoje que o medo, na verdade, tem uma origem. E a gente vai ver qual é a origem do nosso medo. E nos versículos que nós lemos, nós até falamos um pouquinho sobre isso, porque fala assim, que nós temos medo, que nós temos temores, e que é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra desses temores, e é Deus que livra a nossa alma da morte. Então, assim, a origem do nosso medo está no medo que nós temos da morte. E Jesus, Deus, através de Jesus, Ele livrou a nossa alma da morte. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, por mais que o nosso corpo físico morra, a nossa alma não morrerá. Então, nós estamos livres da morte por causa de Jesus Cristo. E a gente vai perceber que quando nós não temos medo da morte, nós praticamente não temos medo das outras coisas também. Então, na lição de hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre algo que é muito presente na vida do ser humano e que
é muito variado. As pessoas, elas têm medo diversos, né? É medo praticamente de tudo. Se você for analisar o ser humano, você vai perceber que tem ser humano que tem medo de tudo nessa vida, de tudo alguém vai ter medo. E alguns medos, inclusive, que estão na Bíblia, que fala de medo que nós temos. Temor dos povos, medo de Deus, terror da noite, medo do desconhecido, medo do futuro, medo das pessoas e muitos e outros medos, né? Que se a gente estudar sobre medo profundamente, a gente vai ver que o ser humano ele tem medo de tudo. E por que que nós sentimos medo? E até que ponto o medo ele é uma emoção positiva, né? E como saber se os nossos medos eles já não ultrapassaram a fronteira daquilo que é saudável para se tornar algo que é uma fobia, que é uma doença, que é algo que tem prejudicado as nossas vidas. Como é que nós podemos vencer esses medos? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Então, medo, se a gente tem medo como prudência, ele é saudável. Então, é um medo que nos protege, é um medo que vai fazer com que a gente tenha cuidado, né? Mas se a gente tem medo que é paralisante, ele não é saudável. Um medo que nos impede de fazer coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E a gente vai perceber também que muitos dos nossos medos, eles estão aqui, ó, na nossa cabeça, né? Que na verdade eles não se concretizam, eles não acontecem nunca. E se a gente olhar no dicionário Aurélio, o vocábulo medo, ele designa um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Então, é como eu disse, muitos dos nossos medos, eles estão somente na nossa cabeça. São perigos que nunca aconteceram e que nunca vão acontecer. Mas a gente se antecipa, a gente já tem medo como se aquilo realmente fosse acontecer, como se aquilo fosse possível. Então, a gente já sofre antecipadamente. Então, o medo é uma sensação diante do qual o nosso organismo coloca-se em estado de alerta, porque é um sistema de defesa do nosso organismo o medo. Então, quando a gente sente medo, o nosso corpo todo ele se prepara, ou para lutar ou para fugir. Então, ocorrem várias reações químicas no nosso corpo nos preparando para isso. Então, é uma emoção que é essencial à sobrevivência, né? E o indivíduo que não tem medo, ele se expõe a muitos riscos que podem se tornar fatais. Quantas pessoas você vê às vezes se arriscando em aventuras que a gente olha e sabe que aquilo ali realmente é perigoso. E as pessoas se expõem àqueles riscos porque elas não têm medo ou porque elas querem desafiar o medo. E muitas dessas pessoas, elas acabam sim morrendo por causa disso. E aí o primeiro tópico fala assim, medo e ansiedade, duas faces de uma mesma moeda. Então, como eu já disse, existem muitos medos. Medos que a gente sabe que tem, medos que a gente nem sabe que tem. Medo de coisas naturais, medo de coisas sobrenaturais, medos objetivos. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de lugares fechados. E medos subjetivos, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser traído. Então, são medos que são subjetivos, né? Mas são medos. Então, há de destacar, no entanto, que antes da sensação do medo, o indivíduo ele é tomado por uma ansiedade, né? Por uma sensação de que ele não sabe o que vai acontecer, aquela coisa assim, aquele sentimento de apreensão, né? Pelo desconhecido, que na verdade é um medo. E como nós falamos na lição passada, quando a gente falou sobre ansiedade, Adão foi tomado pela ansiedade quando ele pecou, porque ele não sabia o que ia acontecer, né? Ele não sabia qual seria a consequência daquilo ali que ele tinha feito. E aí, como eu disse, sinais e sintomas. Quando nós sentimos medo, o nosso corpo ele nos prepara para lutar ou para fugir. Então, existem várias reações no nosso corpo em decorrência do medo. Né? Isso fisicamente falando, quimicamente falando. Então, assim, são liberados inúmeros hormônios que têm uma função no nosso corpo. E um desses hormônios é a adrenalina, né? Que tem a função de nos preparar para correr, para fugir, né? Para nos proteger ou para atacar, que é para nos proteger também. E aí a gente tem vários sintomas no nosso corpo que a gente já conhece. Então, por exemplo, quando a pessoa está com medo, ela fica branca, já ficou branco de medo. Por quê? Porque
Porque o sangue, ele vai para o esqueleto do corpo, que é para preparar o corpo para correr. Então, ele sai da pele e vai para o esqueleto. É por isso que a pessoa fica pálida, a pessoa fica branca de medo. Então, ela tem contração muscular involuntária, ela tem aceleração dos batimentos cardíacos, tem ressecamento labial, ele tem um instinto de agir que é rápido, mas bloqueia o raciocínio. Você já reparou quando você está com medo, você não consegue raciocinar direito? E depois, quando você se acalma, você fala, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por quê? Porque você ficou paralisado pelo medo. Bloqueou o seu raciocínio para você usar toda a sua energia do corpo para correr ou para fugir. Então, você deixa de pensar. Então, quando o indivíduo ele é exposto a essa sensação de medo, né, durante muito tempo, ela fica constantemente nesse estado de medo, isso faz muito mal para a saúde. É por isso que nesses dias que a gente está vivendo de Covid-19, muitas pessoas já estão sofrendo as consequências de estar constantemente no estado de medo. Por quê? Porque a pessoa ela está constantemente preocupada, constantemente ouvindo notícias, constantemente com medo do que pode acontecer, e isso traz consequências físicas para o corpo. Por quê? Porque o nosso corpo se prepara para o medo. Mas se ele se prepara e não acontece nada, então ele fica liberando adrenalina, 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 adrenalina. Esse excesso de adrenalina no nosso corpo faz mal. Faz mal para o nosso coração, porque, como eu disse, acelera os batimentos cardíacos. E você ficar tanto tempo com o batimento cardíaco acelerado não faz bem para a saúde. Então, assim, o excesso de medo, o medo durante muito tempo faz mal para a nossa saúde. E tem os medos patológicos, que são as fobias. Então, algumas vezes, o nosso organismo, por algum motivo, por algum trauma que a gente teve, por alguma experiência que a gente teve no nosso passado, na nossa vida, ele reage de maneira exagerada ao medo. E aí, quando isso acontece, esse estado benéfico de alerta, que é de prudência, né, que tem a função de proteger a nossa vida, se transforma em uma condição patológica, ou seja, numa doença. E aí não é bom, porque nesses estados de fobia, né, quando a pessoa tem fobia a alguma coisa, quando ela tem esse medo patológico, esse medo exagerado, ela vai ficar antecipando processos cognitivos e emocionais, como se as coisas fossem acontecer. E aí, assim, os relacionamentos dessa pessoa ficam comprometidos, o mundo à volta dela fica comprometido, porque ela vai viver em função daquele medo. E como eu disse, existem pessoas que têm medos mais bobos, assim, fobias mesmo. A gente fala, por exemplo, não, tem medo de barata. É normal ter medo de barata, assim, principalmente mulher. Mas tem gente que tem um medo que não é normal. Então, mesmo que não tenha nenhuma barata no ambiente, a pessoa ela fica com medo, ela olha todos os cantos, porque ela tem que ter certeza que não tem barata, e ela bate veneno, e ela tem todo o cuidado do mundo para não ter uma barata, porque sei lá, é como se ela fosse morrer se ela encontrasse com uma barata, se ela tivesse que matar uma barata ou alguma coisa com uma barata. E isso, assim, exemplo de barata porque é real, mas existe para várias outras coisas, para aranha e para muitas coisas que não são apenas animais, né? Mas pessoas têm medos, né, que atrapalham a vida delas mesmo no dia a dia. E essas pessoas atrapalham também por quê? Porque elas sabem que é exagerado, mas elas não conseguem controlar. E aí isso traz vergonha para elas, traz angústia, traz reações físicas, porque, como eu disse, né, o excesso de medo ele não é saudável. Agora, as doenças caracterizadas pelo medo. Então, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, há uma série de doenças caracterizadas pelo medo desmedido. Então, vou falar algumas. Transtorno de estresse pós-traumático. Então, é quando o indivíduo ele teve uma experiência muito forte, ele teve um medo muito forte, foi vítima de um ato violento ou de alguma situação muito traumatizante, e aquilo ali representa uma ameaça para a vida dela. Então, aquela pessoa ela tem esse transtorno que se transforma numa doença. Anorexia, bulimia e vigorexia. São 3 transtornos de imagem que está relacionado com o medo que a pessoa tem com alterações do corpo dela. Então, é transtorno de imagem,
né? E que isso é prejudicial à saúde e está relacionado ao medo. O medo que a pessoa tem de não ter uma aparência que agrade a ela, que agrade as pessoas, e aí ela acaba tendo um transtorno, ela não se vê como realmente ela é. Então, às vezes a pessoa já está extremamente magra, ela já está até desnutrida, e ela ainda acha que ela está gorda, que ela não pode comer, que ela tem que vomitar quando ela come, que ela tem que emagrecer. Às vezes a pessoa ela já está extremamente malhada, extremamente definida, e ela ainda acha que não é suficiente. Então ela acha que ela tem que malhar mais, que ela tem que se alimentar melhor, que ela tem que comer menos, que ela tem que suplementar mais. E isso traz prejuízos para a saúde também. E tem também outro transtorno que é síndrome do pânico, que é caracterizado por crises recorrentes de agonia ou desespero. E muitas pessoas estão nessa condição hoje em dia. E também tem a agorafobia, que é o medo incontrolável de perder o controle físico ou emocional em locais onde ela não vai poder ter ajuda. Então a pessoa, ela passa mal, só de pensar que ela pode passar mal e não ter ninguém para socorrer ela e não ter nada, não ter uma ajuda, não ter um suporte necessário para aquilo ali que ela precisa. Agora, o medo no contexto bíblico. Então, quando nós até falamos sobre isso, quando a gente falou sobre ansiedade, né, quando Deus disse para Adão que se ele comesse da árvore que era proibida ali, que era do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Adão sabia disso, Eva também sabia disso, eles sabiam que eles iam morrer. E no dia que eles comeram do fruto, imediatamente eles sentiram medo, porque eles não sabiam qual era a ação divina, eles não sabiam o que ia acontecer. Porque na verdade o homem ele sabia que ele ia morrer, mas ele não sabia o que era morrer. E nem ele sabia como era morrer. Porque até então ninguém tinha morrido. Só tinha Adão e Eva e nenhum dos dois tinha morrido. Então, assim, eles sabiam que eles morreriam, mas eu acho que eles não tinham, assim, a noção do que era morrer, né? De como era morrer. Assim como nós não temos, né? A única certeza que a gente tem na nossa vida é de que nós vamos morrer. E a gente sabe que quando a pessoa morre, o que acontece? A gente não vê mais aquela pessoa, a gente perde o convívio com aquela pessoa. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente morrer. A gente tem expectativas, né? A gente tem confiança em Deus. A gente que acredita em Deus, né? Que aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, o que a gente acredita? Que quando a gente morrer, nós vamos ser salvos, né? Nós vamos estar na glória com Deus, nós vamos ter a salvação, nós vamos ter a vida eterna. Mas e quem não acredita nisso? O que ele pensa quando ele morrer? Vai acontecer o quê? E a gente sabe que existem várias teorias no mundo, né? As pessoas acreditam em várias coisas diferentes. Então tem gente que acredita que vai voltar e vai reencarnar e vai viver de novo, e vai viver até evoluir. Tem gente que acredita que vai viver vai reencarnar de repente num animal, em alguma coisa assim. Então as pessoas acreditam em coisas diferentes. E isso traz medo e ansiedade, porque apesar de a gente saber hoje que morre, né, e sabe o que é a morte, mas a gente não sabe como é que vai ser a morte pra gente, como é que vai ser pra minha morte, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, né? Tem essa incerteza por parte da maioria das pessoas, principalmente daquelas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, que não acreditam em salvação. E o outro tópico fala assim: o medo é essencial de todos os homens no decorrer das eras. E isso é uma verdade. Ninguém viverá em paz enquanto não resolver o medo que tem da morte, né? Então, nos dias atuais, né, como no passado, quando a gente nasce, não é um dia a mais, é um dia a menos. Começa uma contagem regressiva, né? Nós vamos vivendo, 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 e uma hora a gente sabe que vai morrer. Essa é a única certeza que todos nós temos, a certeza de que nós vamos morrer. Mas isso traz muito medo, muita insegurança, muita incerteza, principalmente para aqueles que ainda não entenderam, como eu disse, esse plano da salvação, né? Que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, né? Que não entenderam que Cristo tornou inoperante a morte e trouxe vida e luz e a imortalidade por meio do Evangelho.
Então, como eu disse lá no começo, quando Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados e para nos salvar, ele trouxe vida para a nossa alma. E a gente até leu isso nos Salmos, né? Eles falam sobre isso, que livrou a nossa alma da morte. Então, por mais que o nosso corpo físico morra, o nosso espírito, a nossa alma, eles não morrerão. Então, assim, vai morrer o nosso espírito, mas nós vamos continuar vivos em Cristo, em Deus, na eternidade. É nisso que a gente acredita. E se a gente acredita nisso, que nós vamos morrer e nós vamos passar a nossa eternidade com Deus, por que a gente vai ter medo de morrer? Se você morrer, você vai estar junto de Deus, né? Então não faz sentido, né? Não é um medo que nós devemos ter, mas nós temos, porque a gente não quer morrer, né? A maioria das pessoas tem esse medo. A gente não quer morrer, a gente quer viver mais, a gente quer passar mais tempo junto da nossa família, né? As pessoas que têm filhos, quer ter certeza de que os filhos estão criados, estão bem cuidados, estão encaminhados, né? Então as pessoas elas não querem morrer. Por isso que o medo tem como origem esse medo que o ser humano tem da morte. Então, o homem diante da certeza da morte. Como todos nós sabemos que nós vamos morrer, existem muitas cobranças da nossa vida, de coisas que nós temos que fazer antes de morrer. Então, existem muitas cobranças relacionadas a eu tenho que. Então, por exemplo, muitas vezes essa angústia, essa eu tenho que, no adolescente é como? Quando muitas vezes, eles se expõem a riscos na tentativa de se autoafirmar, né, de desafiar, de mostrar que eles são capazes, de que eles conseguem, de que eles podem, de que eles são corajosos. E na idade adulta, essa aflição, essa angústia do eu tenho que, vem com muitas responsabilidades, né? E quanto mais a gente vai envelhecendo, aumenta a lista de cobranças e de responsabilidades. Então, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma casa própria, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que sustentar o meu filho, eu tenho. Então, são muitas coisas. Eu tenho que construir uma reputação, eu tenho que muitas coisas. E tudo isso traz cobrança e traz ansiedade e traz medo, porque você vê que você tem que todas essas coisas e de repente você não está conseguindo fazer todas essas coisas, né? Então, quando chega a maturidade, né? Quando o nosso relógio da vida vai passando, a gente começa às vezes até ficar uma agonia, e aí quando vai para uma idade mais avançada, de você começar a pensar, né? Será que eu fiz as coisas certas? Será que eu fiz as escolhas certas? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? E agora me resta pouco tempo, e o que eu faço? O que eu mudo? Eu continuo do jeito que eu tô? Eu faço diferente? Então, são muitas incertezas com relação ao futuro que nos traz ansiedade e medo, né? Que são duas coisas muito parecidas. Então, praticamente tudo o que o homem faz nessa vida vem da consciência da realidade de morte que ele tem, né? Então, as suas atitudes, né, são como as folhas da figueira que Adão e Eva pegaram lá no paraíso para se esconderem de Deus, para se protegerem de Deus, para tentar se esconder. Então, através disso, a gente chega à conclusão de qual é o maior medo do ser humano, qual é o medo capital do homem. É o medo da morte. Até porque nós não fomos criados por Deus para morrer, né? Quando Deus criou Adão e Eva, não era para morrer, era para viver. E a morte veio, a morte entrou no mundo porque eles desobedeceram a Deus e eles pecaram. E aí, como lidar com o medo? Então, diante do que nós já falamos, se a gente pudesse responder as seguintes questões. Quais são as emoções que nós temos diante de, por exemplo, um homicídio, diante dos assaltos, diante das violências, diante das doenças que vêm sobre o nosso corpo? O que isso suscita em nós, né? Por que nos assusta? Por que nos apavora tanto? Por causa do medo da morte. Por que a gente tem medo de ficar doente? Porque a gente tem medo de morrer. E uma coisa que nós temos que
aprender. Mesmo que a gente não tenha medo da morte, que a gente tenha essa convicção de que eu vou morrer e eu vou para o céu com Deus, então morrer para mim é lucro, como diz o apóstolo Paulo, né? Porque se eu morrer eu vou estar com Deus. Nós não podemos ser imprudentes. Nós precisamos ser cuidadosos. Então, muitos cristãos sinceros, sabendo da necessidade de depositar toda a sua convicção em Deus, toda a sua esperança em Deus, toda a sua confiança em Deus, eles acabam se tornando extremistas e deixam de ser prudentes. E isso não é algo bom, não é algo que Deus quer de nós. Ele quer que nós confiemos nele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quando Faraó teve o sonho lá da seca e da fome que viria sobre todo mundo daquela época. E José veio e interpretou o sonho e falou, olha, vai ter 7 anos de muita prosperidade e depois virão 7 anos de muita fome. José falou que é necessário que você coloque um administrador inteligente, prudente, que vai saber guardar e armazenar durante o período de fartura, para que durante o período de escassez não falte. Isso foi o quê? Prudência. José podia falar assim, não, vamos orar e vamos repreender aqui, não vai ter fome, não vai ter seca. Não, Deus mostrou, vai ter a fome, vai ter a seca. E o que você vai fazer agora, nessa situação de fome e de seca? Você vai confiar em Deus, mas ele teve que fazer um planejamento, ele teve que agir, ele teve que fazer alguma coisa. E é isso que Deus quer da gente também. A gente tem que confiar em Deus, mas Deus quer de nós prudência. Não podemos ser pródigos de sair gastando tudo que a gente tem. Eu recebi meu salário hoje, eu vou gastar 100%, porque Deus vai prover o dia de amanhã. Não. Deus provém, mas Ele quer de nós prudência, né? Ele quer que a gente tenha cuidado, que a gente administre bem aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Aqui fala sobre outra coisa muito interessante, que é um tópico. Fique atento ao poder paralisante do marketing do medo. E isso é uma coisa que já, assim, eu acho que não é assim desde sempre e que nos últimos anos está muito intensificado, até por causa da facilidade que a gente tem com a imprensa, com a comunicação nos últimos anos. Então, assim, a gente tem muito acesso às notícias de desastres, de guerras e de violência. A gente sabe que existem jornais que são especializados em tragédia. Na verdade, a maioria dos jornais, né? Porque todos os jornais que você assistir, independente da emissora, independente do estilo do jornal, a não ser que seja um jornal, por exemplo, esportivo, né, que seja alguma coisa específica, mas se for um jornal de notícias, a maioria das notícias sempre vai ser de coisas ruins acontecendo. Por quê? Porque tem esse marketing do medo. Por quê? Porque o medo vende. As pessoas gostam de ouvir isso, as pessoas gostam de de consumir esse tipo de informação. Então a gente tem que ter cuidado, porque o capital, né, o grande capital, ele se alimenta dos nossos medos. Nos dias atuais a gente percebe assim uma intensificação no marketing do medo. E é interessante porque essa revista, né, ela foi escrita antes, né, de coronavírus, de Covid-19, e já falava sobre isso, sobre esse marketing do medo que nós temos que ter cuidado, porque já existia, né? Sempre existiu, já faz muito tempo que existe. A gente sabe que isso é verdade. Existe esse marketing do medo. A gente vê hoje essas notícias que nós estamos tendo sobre o coronavírus. E é muito interessante, assim. Tem até um site que ele fala das boas notícias. É Good News Coronavírus, Covid, sei lá, Good News Covid. Depois eu coloco aí direitinho. E do site, ele só fala boas notícias. Então, pessoas que estão sendo curadas, medicamentos que estão sendo testados, vacinas, só as boas notícias que estão acontecendo no mundo correlacionada a isso. Mas se a gente for assistir qualquer jornal ou ler qualquer jornal,
a gente só tem as notícias ruins. Então eles só falam o quê? As pessoas que morreram, as pessoas que estão contaminadas. E quando surge um medicamento, eles não falam da possibilidade do medicamento ser bom. Eles falam dos efeitos colaterais do medicamento, da possibilidade do medicamento ser ruim, te matar e te fazer mais mal do que o coronavírus. Então, assim, ninguém fala das pessoas que estão sendo curadas, das pessoas que não têm sintomas, das pessoas que não morreram. Fala só das coisas ruins, porque é o marketing do medo. E nós temos que ter cuidado com isso para não ficar paralisados diante do medo. O medo é para nós temos que ter um medo como prudência, para a gente se cuidar e não para a gente ficar paralisado, né? E o marketing do medo não deve roubar de nós a certeza de quem é que dirige os nossos passos, de quem é que cuida das nossas vidas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a informação que nós estamos consumindo. A gente tem as informações do mundo, que nós não podemos negar, né, que são realmente coisas que estão acontecendo, mas assim, não tem só coisas ruins acontecendo, tem muitas coisas boas acontecendo também. E além disso, a gente também tem que ficar com aquilo que Deus diz, né? Quais são as informações que Deus nos dá? Né? O que que Deus nos fala sobre as coisas que acontecem? O que que Deus nos fala, né, sobre a violência? O que que Deus nos fala sobre essas doenças, sobre todas essas coisas? Qual é a informação de Deus? O que está escrito na Bíblia? Nós não podemos esquecer jamais aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala. Então nós temos que ficar com aquilo que Deus diz. E a Bíblia fala em vários versículos que Deus tira o medo, que nós não devemos temer, né? E é nisso que nós temos que acreditar e confiar. A gente tem que receber as informações do mundo, mas nós não podemos esquecer as informações de Deus. Nós não podemos apagar aquilo que Deus diz. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus veio a este mundo para aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, está em Hebreus 2,14, e para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, Hebreus 2,15. Só há um Senhor sobre a vida e a morte, Jesus. Ele é a própria vida e ele venceu a morte. Satanás, entretanto, opera neste mundo através da fobia que a interrupção da existência na Terra produz nos homens. O livro de Jó faz-nos saber que o maligno jamais teve o poder de decidir quem viverá ou morrerá, mas ele usa o medo da morte todos os dias para manter os filhos de Adão escravizados. O autor dos Hebreus anunciou que Jesus veio para desapossar o diabo desse poder. O Filho de Deus veio para livrar-nos da angústia da morte e dar-nos a alegria da eternidade. Então, uma das maneiras que o diabo usa para roubar a nossa fé, para tirar os nossos olhos de Deus e para nos afastar do Senhor é o medo da morte. Então, ele faz com que a gente tenha medo do que vai acontecer quando a nossa vida acabar, de quando nós não estivermos mais aqui, né, de como será, como é que vai ficar a nossa família, como é que vai ser, o que vai acontecer conosco, o que não vai acontecer. Então, esse medo da morte, ele é coisa do diabo. Por quê? Porque Jesus, ele venceu a morte. E o diabo, ele não tem poder sobre a sua vida. Então, por mais que você morra fisicamente, e todos nós vamos morrer enquanto Jesus não voltar, espiritualmente nós viveremos. Então, o diabo não tem poder para te matar, porque Jesus já te deu a vida. Então, quando você coloca isso na sua cabeça, dá uma liberdade, dá uma segurança, dá uma confiança, dá uma paz. Você saber que não precisa ter medo de morrer, porque se você morrer, você vai encontrar com Deus. E olha que coisa boa, gente. Imagina, não é muito melhor você estar na glória com Deus do que você estar nesse mundo? É lógico que a gente vai morrer na hora que Deus quiser. Não é porque é bom morrer que eu vou antecipar minha morte. Até porque se eu fizer isso, aí também eu não vou estar com Deus. Nós temos que aguardar o dia da nossa morte, mas aguardar em paz, com alegria, com confiança, em medo, não com angústia, não com preocupação, vivendo mais tempo no medo
do que na fé, do que na confiança em Deus. Até porque quando nós sentimos medo, nós estamos demonstrando falta de fé, falta de confiança, falta de convicção. Mas a gente sente medo? Sente. E quando a gente sente medo, o que a gente tem que fazer? Fala para Deus. Fala, Deus, eu tô com medo disso e disso. Eu tô com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Coloca os seus medos diante de Deus e pede para o Senhor te ajudar. Pede para Ele tirar o medo, pede para Ele te dar segurança, pede para Ele te dar convicção. E a Bíblia fala que nós temos que pedir para Deus aumentar a nossa fé. E sempre que eu sinto medo de alguma coisa, eu peço isso para Deus. Eu falo, Deus, aumenta a minha fé. Porque eu sei que eu estou tendo pouca fé com relação a esse assunto, com relação a esses acontecimentos e nesse momento. Então eu falo, Deus, aumenta a minha fé, tira esse medo, tira essa preocupação, tira essa ansiedade. E eu falo, Deus, eu te entrego essa ansiedade, eu peço que o Senhor me dê a sua paz, que o Senhor me dê o seu jugo que é leve, e a paz que excede todo o entendimento, habite na minha vida, habite no meu coração. E isso faz toda a diferença, isso me dá tranquilidade, isso me deixa serena, isso me faz dormir melhor, isso acalma a minha alma, Então que todos nós possamos aprender isso, que a gente possa refletir sobre essa lição de hoje, Orar pedindo a Deus para repreender todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, amém? Então, essa era a aula de hoje, Deixa os seus comentários aí onde você estiver assistindo e até a próxima aula. Deus abençoe a todos, amém?